Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Bolso, nosso canal de filosofia. Você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou estudante de filosofia e também professor de filosofia. Muito bem, hoje aqui para o canal eu gostaria de trazer um cara muito importante para a filosofia, um ícone para a filosofia, que é o Sócrates. Afinal, quem foi o Sócrates, o que ele pensou e por que ele é tão importante para a filosofia? Vamos lá. Primeiro nós temos que nos localizarmos historicamente. O Sócrates está lá no século V a.C. Então ele nasceu ali por volta de 469 e morreu mais ou menos ali no ano 399 a.C. Então, século V a.C. Nós não sabemos muita coisa sobre a biografia do Sócrates. Nós não temos documentos, nada. Tudo o que nós sabemos sobre o Sócrates foi relatado pelo seu discípulo Platão. Então Platão escreveu muito, e escreveu sobre a vida de Sócrates, sobre os seus ensinamentos. Enquanto ele era discípulo de Sócrates, escreveu até a sua morte. O que nós conhecemos da história de Sócrates é que ele era filho de um escultor e filho de uma parteira. E por que o Sócrates é tão importante? Bom, desde que o Sócrates tem o seu envolvimento com a filosofia e ele se torna um grande filósofo, também com grandes discípulos na Grécia, ele é importante porque ele vai fazer uma mudança de perspectiva. É claro que o Sócrates não é o primeiro filósofo, nós tivemos filósofos anteriores ao Sócrates, que são chamados de pré-socráticos, justamente porque eles vieram antes do Sócrates. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados com a natureza, eles estavam observando a natureza, e eles estavam preocupados se existia um princípio de vida no cosmos, na physis, na natureza, no universo. O Sócrates, ele vai fazer uma mudança no olhar, ele vai direcionar o olhar da filosofia para outro lugar. Então, se nós pudéssemos usar com as nossas palavras contemporâneas, talvez o Sócrates diria: eu não estou nem aí para a natureza ou para o princípio de vida, eu estou preocupado com o ser humano. Então Sócrates vai fazer uma mudança de perspectiva no olhar da filosofia. E ele vai trazer a filosofia, ele traz para a filosofia a discussão aos problemas relacionados ao indivíduo, ao homem e à organização da humanidade. Então por isso que ele é tão importante. Para o Sócrates também, as verdades universais, o conhecimento, as verdades eram universais. E essas verdades, elas eram encontradas dentro do ser humano. Então nós já nascíamos, era algo como um conhecimento inato. Nós já nascíamos com essas verdades universais e elas poderiam ser acessadas a partir da reflexão, do pensamento e da filosofia. Por isso era necessário refletir, pensar, para chegar ao verdadeiro conhecimento, a essas verdades que eram universais e já estavam dentro do ser humano. Bem, o Sócrates, ele vai pegar uma frase que ficou muito famosa através da vida dele, que é: conhece-te a ti mesmo. Essa frase não é do Sócrates, ela estava escrita no templo de Apolo, em Delfos, e o Sócrates vai dizer o seguinte: essa frase, ela é o pontapé inicial da filosofia. O Sócrates vai usar essa frase como pontapé inicial da sua filosofia, mas para ele era o pontapé inicial de toda e qualquer filosofia. Por quê? O Sócrates vai dizer: antes do homem conhecer as verdades universais, do homem chegar ao conhecimento, saber o que é a justiça, o que é o bem, o que é a verdade, ele precisa se conhecer. Então, conhece-te a ti mesmo é a base da filosofia para o Sócrates. A partir disso, o homem também pode conhecer a sua própria ignorância. O oráculo, que era aquele que fazia revelações nos templos, certa vez disse que não existia nenhum homem mais sábio do que Sócrates na Grécia. E Sócrates ficou muito incomodado com isso, porque ele não se sentia dessa maneira, ele não se via como mais sábio. E a partir disso, ele começa um movimento de fazer questionamentos, de fazer perguntas, de olhar para as pessoas, encontrar as pessoas e fazer perguntas. Então Sócrates encontrava os guardas e perguntavam: o que vocês estão fazendo aqui? Qual é o seu papel? Nós estamos aqui para defender a justiça da polis, da cidade. E o Sócrates pergunta: mas o que é justiça?
e eles não sabiam responder. Então, o Sócrates vai começar a fazer um movimento de questionamentos, de perguntas a partir das pessoas que ele encontrava na rua, nas praças, e o Sócrates vai ficando famoso, vai tendo muitos discípulos. E o Sócrates começa a incomodar essas pessoas. Ele começa a incomodar, porque todo mundo olhava para o Sócrates como aquele cara chato. Lá vem o Sócrates, fazer aquele monte de pergunta que nós não sabemos responder. A partir desse movimento de questionamentos e perguntas, o Sócrates vai chegar à conclusão de que ele deveria ser o homem mais sábio, não porque ele sabia todas as coisas, mas porque ele era o único entre os sábios, entre aqueles que se consideravam sábios, os homens importantes da sociedade, os políticos, os guardas, a aristocracia. Ele era o único que era capaz de reconhecer que ele não sabia todas as coisas e que ele estava em busca desse conhecimento, né? Ele era o único que reconhecia não saber e que buscava o verdadeiro conhecimento. Nós chamamos isso hoje de ignorância socrática. Então o Sócrates, ele vai formular aquela famosa frase dele: só sei que nada sei. E a partir disso, ele vai desenvolvendo a sua filosofia até encontrar um método, né, dentro dos seus diálogos para desenvolver e encontrar o conhecimento. Ele vai ter o método socrático. Então, o que é o método socrático? O método socrático, a partir dos diálogos que o Sócrates tinha com as pessoas, nas praças, nas ruas, ele tem algumas partes. Então, a primeira parte do método socrático seria a indagação, né? Você indagar. Quando você está conversando com alguém, você inicia um questionamento, você faz um questionamento, faz uma pergunta, você indaga aquela pessoa porque você está em busca de uma resposta ou em busca de um conhecimento, de chegar a um determinado conhecimento. Então essa é a primeira parte do método socrático, a indagação. A segunda parte seria a ironia, que nós chamamos de ironia socrática. O que seria a ironia? É quando você faz comentários sobre aquela resposta que a outra pessoa te deu. Então, em um diálogo, você primeiro indaga e ao escutar as respostas vem a ironia socrática. A ironia é você tecer comentários sobre aquela resposta que foi obtida, mostrando a fragilidade e as contradições que ainda existem naquela resposta, né? Dentro daquele argumento, quais são as contradições, quais são os problemas que ainda existem. E depois, por último, o terceiro ponto seria a maiêutica. O que é a maiêutica? A partir desse diálogo, né, e do questionamento, da indagação e da ironia, nós chegamos à maiêutica. O que é a maiêutica? Nós podemos, vai dizer o Sócrates, nós chegamos a esse momento, a partir do diálogo, dar à luz as ideias, aos conceitos e ao conhecimento. Então, essas ideias, esses conceitos e esse conhecimento que já está dentro do ser humano. Então, Sócrates, inspirado na profissão da sua mãe, que era uma parteira, ele diz: enquanto filósofo, eu não estou ensinando o conhecimento, mas a partir dos diálogos, a partir da dialética, da reflexão, do questionamento, a indagação, a ironia, nós chegamos à maiêutica. Então, enquanto filósofo, eu sou como uma parteira que ajuda o outro, o discípulo ou aluno, a dar à luz aos conceitos, às ideias e ao conhecimento que já está dentro dele. Então Sócrates vai dizer que esse é o caminho do conhecimento, esse é o método socrático, né? A partir desse diálogo pautado nesses três pontos: a indagação, a ironia socrática e a maiêutica. Então, a partir de tudo isso que está acontecendo na Grécia, o Sócrates ele começa, como eu disse anteriormente, a gerar muitos problemas. Ele começa a incomodar a sociedade grega, principalmente a aristocracia e os políticos daquela época. E o Sócrates ele é condenado, vai ter um julgamento e ele é condenado em praça pública e ele é condenado à morte, justamente por incomodar tanto a sociedade grega. Então ele é condenado e dentro da sua sentença está, ele é condenado por corromper a juventude, por ateísmo e por subversão às tradições gregas. Então ele é considerado um subversivo que corrompe a juventude e que, acima de tudo, é um ateu. Sócrates nunca se considerou ateu. Sócrates nunca quis ir contra as tradições.
Mas como Sócrates estava sempre questionando todas as realidades sociais, políticas e também religiosas, o Sócrates incomoda e ele é considerado um subversivo. O Sócrates tinha duas possibilidades para fugir da morte. Primeiro, sair de Atenas, porque as cidades eram constituídas em cidade-estado. Cada cidade tinha as suas leis e as suas regras. Ele poderia fugir para outra cidade. Se ele fugisse, ele estaria seguro e ele se livraria dessa condenação. E a segunda opção, ele poderia renunciar a tudo aquilo que ele falou, que ele pensou e que ele ensinou aos seus discípulos. Mas o Sócrates diz, olha, eu não posso voltar atrás em tudo aquilo que eu pensei, que eu refleti, que eu falei e que eu ensinei. Porque se eu fizesse isso, eu já estaria morto em vida. Então, já que é assim, é melhor que eu vá para a morte, que eu aceite o meu destino. O Sócrates se torna um ícone por isso, por esses dois motivos. Aquele que eu falei no começo do vídeo, primeiro, por trazer um olhar, o olhar da filosofia voltado para o ser humano. Então, é uma mudança de perspectiva, né, da natureza para um olhar antropológico. Sócrates estava preocupado com o ser humano, sobre o que era verdade, o que era justiça, o que era o bem, o que era o mal. E segundo, o Sócrates se torna um grande ícone da filosofia, porque ele foi aquele que foi capaz de morrer pelo conhecimento, de entregar a sua vida pela filosofia. Ele poderia muito bem ter fugido, ele poderia ter renunciado a tudo que ele falou e pensou, mas ele foi até o fim, entregando a sua vida pelo conhecimento, pela filosofia. Deixo aí então a reflexão. O Sócrates foi o primeiro, mas até hoje a filosofia continua incomodando os políticos, os governos, a sociedade. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários o que você achou, um pouquinho sobre a filosofia do Sócrates e a sua importância. E eu me despeço com uma frase do Sócrates, que diz o seguinte: é a hora de irmos, eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Um abraço e a gente se vê no próximo Filosofia de Bolso.